Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos e regozijemos nele. É um grande prazer, irmãos, poder estar entrando dentro da sua casa e estarmos juntos participando desse culto, de um culto que nós prestamos a Deus, um culto que é devido somente a Ele. Vamos curvar a nossa fronte e pedir a Deus a direção para tudo aquilo que estaremos vendo, ouvindo e participando nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome. Senhor, nós Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos Te louvando, bendizendo o Teu nome. Aceita, Senhor, o nosso culto, aceita a nossa gratidão, Senhor. Aceita, ó Pai, aquilo que estaremos realizando nesse momento como uma oferta, ó Deus, agradável a Ti. Receba, Senhor, o nosso culto. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Fala, Senhor, através das músicas, fala, Senhor, através da Tua palavra, através das orações, Senhor, fala conosco, é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Vem. Irmãos, agora nós estaremos passando para o momento de dízimos e ofertas e eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10. O texto diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui, Malaquias, ele registra bênçãos que advêm sobre a vida dos dizimistas. Primeira bênção que Malaquias está registrando aqui é do abastecimento da casa do Senhor, porque ele vai dizer, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Então, quando nós contribuímos com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos mantendo a casa do Senhor. Não faltarão meios para darmos prosseguimentos à obra do Senhor. A segunda bênção é com relação a bênçãos imprevistas de natureza espiritual,
Observe que que Malaquias vai dizer, vai registrar aqui Deus dizendo, né? E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Malaquias está falando aqui de bênçãos espirituais, bênçãos que nós não esperaríamos receber, não contávamos em receber. E Deus realmente derrama sobre nós, sobre nossa vida. E observe que ele vai dizer, você pode fazer essa prova comigo, você pode realmente ali me testar, se eu realmente não vou suprir você de bênçãos, não de natureza espiritual. Esse é um momento que você pode estar aí separando o seu dízimo, separando a sua oferta. Nós estamos colocando aí a nossa conta corrente, o número que você pode fazer por meio de transferência, Pix, ou simplesmente colocar o seu celular aí no QR Code e fazer a sua contribuição nesse momento. Que o Senhor possa estar abençoando e dirigindo o tesoureiro, a equipe financeira de nossa igreja, para que todos os valores dados sejam realmente bem utilizados para o reino de Deus. Eles sejam bem tratados, bem direcionados. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por todos os dízimos e ofertas que estão sendo dadas nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas que foram dadas, ó Deus, entregues nesse momento. Nós queremos te pedir, ó Deus, a sua bênção sobre cada servo teu, sobre cada família, sobre cada lar, ó Deus, dos teus servos que estão nesse momento fazendo a contribuição. Também com aqueles, ó Deus, que não estão podendo entregar os seus dízimos, nem ofertar por dificuldades. Que o Senhor esteja suprindo, ó Deus, todas as necessidades desses lares, cuidando, ó Deus, de cada um. Senhor, se for por falta de fé, se for por falta, ó Deus, de confiança, que o Senhor possa estar cuidando também dessa parte na vida dos teus servos, que haja fé, que haja confiança em Ti, ó Deus, e naquilo que o Senhor pode operar. Que haja, ó Deus, disponibilidade dos Teus servos em estar contribuindo para que haja mantimento da Tua obra. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão cuidando desses valores ali na Tua igreja, que elas possam ser usadas e dirigidas por Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E
tremendo. Nesse momento, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus aos nossos corações por meio da pessoa do pastor Marcos. Pedimos a Deus a direção e a unção sobre a vida do servo dele, para que ele realmente possa falar ali, nos trazer a mensagem de Deus aos nossos corações. Vamos estar orando também pelos nossos irmãos que estão enfermos, nossos irmãos que estão enlutados, que o Senhor possa estar cuidando de cada lar, de cada coração nesse momento. Senhor, nós queremos te pedir a tua direção, a tua unção sobre a vida do pastor Marcos, que ele possa realmente ser usado por ti, ó Deus, para falar aos nossos corações. Abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber a tua palavra, para que possamos, Senhor, realmente que haja mudança de vida, ó Deus, que haja reavivamento, que haja, ó Pai, um maior cuidado da nossa parte com as coisas concernentes ao teu reino. Queremos, ó Pai, nesse momento também te pedir pela vida dos teus servos que se encontram enfermos, ó Deus, pela vida dos teus servos que se encontram enlutados, que perderam pessoas queridas, que o Senhor possa estar confortando, consolando, cuidando, ó Pai, de cada coração. Nós queremos te pedir a tua bênção, a tua direção, Senhor, para esse momento, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqueles que estão agora presentes neste culto, ouvindo a santa e bendita palavra de Deus. É com muita alegria e temor no meu coração que eu me coloco de pé aqui, à frente deste altar, para falar a palavra de Deus para todos vocês. E nós estamos diante de um tema bastante controverso, que é a soberania de Deus. Este tema só é explicado à luz da palavra de Deus, por isso é controverso quando se tenta explicar de outra maneira fora da Bíblia. E nós vamos iniciar com uma palavra de oração. Eu peço que você que está aí me assistindo que também ore comigo, tá bom? Santo Deus, eterno Pai Celestial, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por este momento que temos aqui para meditarmos nas Tuas Escrituras e podermos, Senhor, desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus através dela. Que o Senhor possa falar com todos os ouvintes, todos os irmãos em Cristo que estão ouvindo a Tua palavra, os que estão visitando este culto, até aqueles que estão pela primeira vez no canal da Primeira Igreja Batista da Freguesia de Jacarepaguá, que possam ser abençoados com esta palavra. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. O tema, como eu já disse, é a soberania de Deus. E o versículo-chave para esta pregação encontra-se em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que diz: porque Deus opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua vontade. Que versículo extraordinário da palavra de Deus nós encontramos aqui. Este Deus poderoso é o Deus soberano que opera em nós tanto o querer e o efetuar de acordo com a sua vontade. Nosso Deus é todo poderoso, irmãos. Nosso Deus é soberano. E a ideia de soberano vem a partir da figura de um rei que governa todas as coisas de acordo com a sua vontade, com total soberania e nada fugindo ao seu controle. Um rei que está sentado no trono e domina todas as coisas. Lá dos céus, ele cria, dirige e sustenta todas as coisas criadas. Em nenhum momento Deus abandonou a sua criação e as suas criaturas. Mas foi o homem que se afastou de Deus, lá no Jardim do Éden, desobedecendo a ordem que Deus havia dado a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, e então o homem teve que arcar com todas as consequências do seu erro. O pecado, a desobediência do homem, trouxe consequências terríveis. O afastamento eterno de Deus, a morte física, como diz lá em Romanos 6:23.
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao pecar, o homem ofendeu a santidade e a justiça de Deus. Pela desobediência de um homem, o pecado passou a todos os homens, mas pela obediência de outro homem, que é Jesus Cristo, a salvação e o perdão dos pecados veio a todos aqueles que creem no seu sacrifício na cruz. Através da obediência e do sacrifício de Jesus no Calvário, a justiça do Pai se completa. O homem recebe de novo a glória de Deus em sua vida. Este sempre foi o plano eterno e soberano de Deus para a humanidade. Então nós vemos que a soberania de Deus, ela existe, ela é real e ela se manifesta na raça humana, trazendo a salvação e o perdão dos pecados para todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus continua soberano. Apesar do homem ter caído no pecado lá no Jardim do Éden, e a terra e toda a criação e seus descendentes perderem a glória de Deus, e com isso sofrerem toda a consequência dos seus pecados. Mesmo assim, Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua sentado no trono de glória, dirigindo, governando todas as coisas. Na sua soberania, Deus preparou esta salvação eterna desde a fundação do mundo. Você sabia? A salvação eterna está preparada por Deus desde a fundação do mundo. Lá em Mateus, capítulo 25, versículo 34, temos uma citação de Jesus a respeito do juízo final. E diz assim lá em Mateus 25, 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o reino de Deus sempre esteve preparado para os benditos do Pai. Quem são os benditos do Pai? São todos aqueles que foram alcançados pela promessa de Deus a Abraão, que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Inclusive, esse é o segundo ponto da nossa mensagem. A conversa que Deus teve com Abraão. Desde antes de o homem pecar, o Filho unigênito de Deus já estava determinado a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O propósito eterno de Deus, gente, é irrevogável, é inadiável, é fatalmente cumprido em função da vontade soberana de Deus para a salvação da humanidade, e não há nada que possa fazer impedir a vontade soberana de Deus em salvar o pecador arrependido. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí do outro lado pode dizer bem forte: glória a Deus! Esse é o Deus soberano que nós servimos. E nós temos agora alguns pontos desta mensagem para ressaltar a soberania de Deus. Primeiro, a soberania de Deus sobre a criação. Há pouco tempo nós ouvimos uma série de pregações aqui na PIB da Freguesia, na Primeira Igreja Batista da Freguesia. Inclusive também temos lá nos cultos gravados, nos cultos presenciais que foram transmitidos, que agora estão no YouTube. O pastor Jananias e a nossa educadora religiosa falando sobre o livro de Gênesis e a criação de Deus. Você pode inclusive buscar esses vídeos e assistir. A soberania de Deus na criação. Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 31, vai nos falar sobre esta soberania de Deus quando criou todas as coisas. O versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este texto
traz as narrativas da soberania de Deus sobre toda a criação, mostrando o seu poder, a autoridade da palavra que sai da sua boca e que se manifesta em eventos cósmicos, sobrenaturais, e ainda toda a criatividade de Deus em pensar nos mínimos detalhes para cada coisa criada. Imagine uma flor tão delicada, né? Uma rosa tão delicada com as suas pétalas, com as suas cores diferenciadas, diversas rosas em cores diferenciadas. Esse é apenas um exemplo da criatividade de Deus em pensar em todas as coisas que Ele fez, desde as mais simples até as mais complexas. No ato da criação, todas as espécies, todos os seres vivos, sendo feitos por Deus como macho e fêmea, ordenando a reprodução e o povoamento de toda a terra, e também aos homens, com a mesma ordem, para encher, frutificar, multiplicar em toda a terra. O homem foi posto por Deus como a principal criatura, sendo feito à sua imagem e semelhança, para cuidar da criação de Deus. E nós encontramos lá no Salmo 24, versículo 1 e 2, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Que coisa maravilhosa! Servimos um Deus que tudo é dele, tudo pertence a Ele. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Então, do Senhor é a terra, do Senhor é a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Por quê? Porque Ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. E nós lemos ainda também no Salmo 19 que diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende em toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói ao correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. O sol, quando nasce de manhã e vai estendendo-se na linha do horizonte e vai subindo até o céu e depois o seu poente, nada se esconde ao calor do sol. O poder de Deus é manifesto através da sua criação, porque Deus é soberano acima de todas as coisas criadas. A soberania de Deus sobre Israel. O segundo ponto da nossa mensagem. Para que a salvação de Deus chegasse a todas as pessoas, Deus separou um povo para que através dele Deus pudesse revelar a sua humanidade. E que povo é este que Deus separou? O povo de Israel. O povo de Israel. Deus tirou Abrão do meio de sua família. Sua família fazia parte de um povo idólatra que adorava vários deuses. A Abrão, Deus se revelou e contou para ele o seu propósito eterno de abençoar todas as famílias da terra, minha gente. Veja só a soberania de Deus em mostrar a Abrão a sua vontade e lhe revelar coisas do futuro, um futuro distante para Abraão. Você sabia que Deus falou com Abraão sobre um futuro mais ou menos de 500 anos à sua frente? 4 gerações. Deus fala com Abraão a respeito de um povo que sairia da sua semente, apesar de já ser velho e de não ter tido filhos até então, mas mesmo assim Deus promete a Abraão uma grande nação, porque para Deus nada é impossível. Deus fala sobre a escravidão do povo de Israel,
sobre o seu juízo contra o Egito. Deus fala sobre a muita velhice de Abrão e fala também sobre a sua morte. Também ainda Deus fala com Abrão sobre a ira, a sua ira contra os amorreus, que eram os moradores da terra de Canaã naqueles dias. Todo o poder de Deus manifesto de maneira gloriosa, guiando as páginas do Velho Testamento até que se pudesse cumprir a salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso tudo, então, manifesta a soberania de Deus em separar um povo escolhido, a fim de manifestar a sua glória ao mundo. Este texto está em Gênesis, que nos diz, versículo 13 a 16, então disse Deus a Abrão, sabes, de certo, que peregrina será a tua descendência na terra alheia, e será reduzida a escravidão, e será afligida por 400 anos. Versículo 14. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E o versículo 18, Deus faz um pacto com Abrão, que nos diz assim, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Ah, queridos irmãos, aquela terra é justamente aonde o povo de Israel se estabeleceu num futuro depois de Abrão. Mais ou menos 500 anos, ou menos um pouco de 500 anos, o povo já estava voltando e se estabelecendo naquela terra, justamente a terra em que o povo de Israel iria desenvolver a sua religião, iria crescer, e depois eles iriam formar um povo com o propósito de temer a Deus e obedecer à sua vontade, até que o Filho de Deus veio ao mundo através desta nação. Muitos impasses aconteceram no decorrer da história do povo de Israel, mas isso aí fica para uma outra mensagem. O que nos cabe aqui entender é a soberania de Deus em revelar a Abraão coisas futuras, que homem nenhum poderia saber, mas só um Deus soberano, conhecedor do futuro, como se já fosse presente, podendo revelar para um homem todas essas grandezas. Nós cantamos aqui neste culto, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Ah, meus amados, como Deus é poderoso e como Deus guiou o povo de Israel para o cumprimento da sua vontade soberana em salvar o homem. O terceiro ponto da nossa mensagem fala sobre a soberania de Deus na redenção da raça humana. Para redimir o homem dos seus pecados, nosso Deus enviou a este mundo o seu Filho. O Filho de Deus tomou forma humana, viveu entre os homens, e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Foi obediente ao propósito eterno do Pai, se humilhou até a morte de cruz. Através da sua obediência, o Pai o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Todos terão que se ajoelhar perante a sua face no grande dia em que ele se manifestar aos homens. Este é o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11, que diz:
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós cantamos aqui neste culto: todo joelho se dobrará ao Senhor, toda língua confessará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Jesus convida e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O quarto ponto da mensagem fala sobre a soberania de Deus sobre a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 23 nos diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Deus, em sua soberania, dá à igreja o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Essa sabedoria é para que entendamos qual é a nossa esperança sobre as coisas futuras da eternidade e quais são as verdadeiras riquezas da glória que temos por herança eterna. Glória a Deus. Que bom que temos um espírito dado pela soberania de Deus, espírito de sabedoria e de revelação. Esse espírito de sabedoria e revelação para entendermos tudo que o Senhor tem reservado para nós na eternidade e a esperança de encontrarmos todas essas coisas lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por tudo isso. O versículo 18 diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. A sabedoria e revelação também é para que nós compreendamos a grandeza do poder de Deus sobre cada um de nós. O poder de Deus é grande. O poder de Deus é soberano em nossas vidas. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o mesmo poder que levou Jesus à direita do Pai, lá nas nuvens, nos céus, está operando hoje na igreja de Deus através da soberania de Deus. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. A soberania de Deus colocou o seu Filho unigênito acima de todo principado e potestade, acima de qualquer outro nome dado entre os homens, em todos os séculos. A soberania de Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Filho de Deus e o constituiu como cabeça da igreja. A soberania de Deus fez com que a igreja se tornasse o corpo de Cristo, pois é Deus que cumpre tudo em nós. Versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio
e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? O quinto ponto desta mensagem, e já encerrando, a soberania de Deus em seus atributos. É impossível falar de soberania de Deus sem lembrar dos seus atributos. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, eterno, justo. Deus é amor. O Salmo 139 fala sobre a onipotência e a onisciência de Deus. Deus conhece os pensamentos e os caminhos dos homens antes deles existirem. O Salmo 139 nos diz no versículo 1 em diante: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes todos os meus pensamentos. Cercastes o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda nenhuma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. O conhecimento destas coisas é demais para caber dentro da lógica humana. Então, não precisamos entender assuntos demasiadamente difíceis ao nosso entendimento quanto à soberania de Deus. Isso é explicado agora no versículo 6. Vamos ler. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Tentar atingir o entendimento pleno destes atributos é impossível, porque somos finitos. E como podemos entender o infinito? Não há como tentar fugir da presença de Deus. Versículo 7 em diante vai nos dar, com muita beleza, todo este texto. Nós vamos ler agora a grandeza desse texto para a edificação da nossa fé. Para onde eu me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir até o céu, ali tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz ao redor de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ah, que maravilha servir a este Deus Todo-Poderoso, esse Deus soberano, até na nossa formação, no ventre materno. Você sabia que Deus viu tudo acontecer? Olha o versículo 13. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. É uma figura de linguagem que quer dizer que os nossos ossos foram formados, os nossos tecidos do nosso corpo humano, eles foram sendo criados, formados por Deus no ventre das nossas mães. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem uma delas ainda havia. Este livro simboliza a onisciência de Deus em tomar conhecimento de todas as coisas. Hoje em dia é muito fácil fazer uma ultrassonografia de uma mulher grávida e ver o bebê. Temos tecnologia suficiente para isso nos nossos dias.
Mas na época em que esse texto bíblico foi escrito, ninguém sabia o que estava acontecendo no ventre materno. Mas Deus sabia, porque Deus sempre teve conhecimento de todas estas coisas. O poder do nosso Deus. Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus em seus atributos governa, dirige e sustenta todas as coisas. Versículo de número 17. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia do mar. Quando acordo, ainda estou contigo. É muito bom servir um Deus tão poderoso como o nosso grande Deus, o Eu Sou, que é o Criador dos céus e da terra. Conclusão: Deus sonda nosso coração, nos conhece e nos guia pelo caminho eterno. Versículo 23. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Embora o salmista, lá no Velho Testamento, não tivesse visto ainda a plenitude dos tempos, e não ainda tinha vivido o suficiente para ver Jesus vindo ao mundo, porque Jesus veio centenas de anos depois do salmista escrever este lindo salmo, mas o salmista faz um prenúncio deste caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em João 14,6, nós encontramos Jesus explicando aos seus discípulos que caminho é este. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho eterno que nos leva, que nos conduz até ao Pai. Jesus é o caminho eterno. Então, este texto está nos dizendo que o Pai nos sonda, nos conhece e nos guia neste caminho de salvação que é Cristo. Porém, Deus deu ao homem o livre arbítrio. A consciência do homem fala muito alto. E a onisciência de Deus a respeito de todas as coisas das nossas vidas, a onisciência de Deus a respeito do nosso futuro, não retiram de nós a responsabilidade de nossas decisões contrárias à vontade de Deus. Somos totalmente responsáveis por nossas escolhas contrárias à vontade de Deus e sempre teremos consequências diretas a partir dessas decisões que nos afastam de Deus. Se optarmos pelo pecado, teremos consequências em nossas vidas. Deus já sabia? Claro que sim, Deus é onisciente. Mas não influencia a decisão do homem. A salvação eterna não depende de predestinação divina, mas sim da decisão de cada ser humano em tomar Cristo como seu único e suficiente Salvador, receber o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus, nosso Senhor, pois a salvação é ofertada a todos os homens sem exceção. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou um grupo de pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que vive no mundo, que crer em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 16, versículo 8, encontramos: o Espírito Santo age, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8, que diz: e quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E para terminar,
deixe o último versículo para encher a nossa alma de temor a Deus, por tudo que Ele é. Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que coisa gloriosa! Ninguém pode se levantar contra o nosso Deus. Ele é soberano, Ele dirige todas as coisas. E Ele nos guia. E que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e que possamos seguir fazendo a vontade de Deus todos os dias das nossas vidas. Nós agradecemos a Deus pela salvação eterna revelada através dos séculos para a nossa redenção. E vamos orar agora, encerrando esta mensagem, que você tenha dias maravilhosos na presença de Deus. Santo Deus, eterno Pai Celestial, muito obrigado pela Tua soberania. Obrigado porque o Senhor faz todas as coisas de acordo com o seu querer e a sua vontade. Ó Deus, se o mundo está da maneira que está, a culpa não é sua, mas o próprio homem com os seus pecados que se afastou da Tua presença e estão sofrendo a consequência do pecado. Que todos possam se render a Cristo e voltar-se para Ti, porque grandes coisas o Senhor pode realizar na vida daquele que crê. Ó Deus poderoso, assim eu peço a Tua bênção, peço perdão para os nossos pecados e a Tua paz, e eu oro em nome de Jesus, e que você possa dizer amém. Levante a sua mão agora e receba a bênção de Deus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus recaiam sobre cada um e sobre todos os servos de Deus espalhados sobre a face da terra. Que a Tua bênção seja hoje e para todo sempre. E que o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e vamos crer, e vamos temer, e vamos servir ao nosso Deus soberano em espírito e em verdade. A paz de Cristo. Que Deus te abençoe.